Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trazendo um detalhamento acerca do segundo trimestre de 2025 da nossa Unipar, uma empresa que muita gente acaba deixando de lado, mas que para alguns investidores traz um excelente potencial de retorno e também, claro, a nossa querida renda passiva, visto que hoje a Unipar possui um dividendo yield bem atrativo. Vamos analisar alguns dos principais pontos desse segundo trimestre e, claro, dar a nossa opinião para verificar se o momento atual é oportuno para se investir em Unipar atualmente. Acessando diretamente o RI da empresa, vamos ter um detalhamento dos principais números que a empresa trouxe nesse segundo trimestre. Entre eles, quais os principais que podemos destacar? O EBITDA ajustado alcançando 306 milhões, um aumento de 110% quando comparamos ao mesmo período de 2024. Uma margem EBITDA também melhorando muito, 23%. Quando comparado a 13% de 2024, e um lucro líquido de nada mais, nada menos que 161% acima quando comparamos ao mesmo período de 2024. Vale destacar, o EBITDA ajustado recorrente também, quando olhamos o semestre, teve um aumento de 75%, chegando a 661 milhões de reais. A margem EBITDA recorrente também se manteve em 25% e a geração de caixa operacional chegando a 526 milhões. Então, de cara, vocês já percebem que a Unipar trouxe um segundo trimestre que, quando comparado ao mesmo período de 2024, teve excelentes números, crescendo de forma significativa, tanto na margem como também no resultado final. Atualmente, a empresa conta com 1,8 bilhão em caixa, com uma cobertura de 39 meses e um prazo médio, no caso da sua dívida, de 62 meses, sendo esta 70% após 2029. Também uma dívida tranquila, representando hoje 0,76 vezes quando olhamos para o EBITDA da empresa. Quem me acompanha sabe, dívida líquida sobre o EBITDA, na minha visão, é um dos principais fatores para olharmos o endividamento, visto que leva em consideração a proporção da dívida atual sobre o EBITDA, que é o lucro operacional da empresa, e nesse caso, o patamar atual de 0,76 vezes está bem saudável, bem atrativo para a empresa. E claro, uma excelente notícia a todos nós acionistas da Unipar. A empresa aprovou uma nova distribuição, dessa vez de 400 milhões de dividendos. Depois vamos olhar um pouquinho diretamente os indicadores fundamentalistas da empresa para vocês entenderem também o histórico de dividendos. Mas já deixo um spoiler que com certeza os dividendos da Unipar são e continuarão sendo, até então pela projeção da empresa nos próximos meses, nos próximos anos, continuará sendo um ponto muito positivo para a nossa tese de investimento. Já puxando um pouquinho para os pontos de atenção, pessoal. Ciclo de baixa. Hoje a Unipar, para quem não conhece, ela produz matérias básicas, desde construção, utiliza, por exemplo, PVC, utiliza soda, então ela depende também da oscilação do preço dessas matérias básicas que ela utiliza na fabricação. Entre elas, podemos citar nesse trimestre a redução de 5% no preço do PVC e aumento de 5% na referência do etileno. Então, isso lá no final, da mesma forma que a Petrobras utiliza o petróleo, né, se baseia no preço do petróleo para demonstrar o seu resultado, a sua produção, da mesma forma que a Vale utiliza o minério de ferro, a Unipar, nesse caso, utiliza muito da soda, do PVC, do cloro, que também é um material muito utilizado na produção na Unipar, e assim por diante. Então, claro que, nesse caso, com uma queda no preço, por exemplo, das matérias, ou um aumento significativo no custo da sua compra da matéria-prima, faz com que o resultado final seja impactado, tanto de forma positiva como também de forma negativa. Parte de receita. Receita líquida ajustada, da mesma forma que o lucro e da margem EBITDA, também teve um aumento. O primeiro semestre fechou em 2.294 e o primeiro semestre de 2025, nesse caso, o resultado atual, 2.676, um avanço de 17% na receita líquida ajustada. O preço do PVC, como citado, diminuiu 5% e o preço da soda aumentou 5%. Então, em resumo, isso não afetou tão diretamente o resultado assim da Unipar, mas é um ponto que vale destacar. Caso o cenário seja de incerteza e essas variações forem mais bruscas, mais significativas, o resultado sim pode ser impactado somente pelo preço, nesse caso, das matérias utilizadas pela Unipar. Aqui na recorrência de resultados é um ponto muito importante que vale a pena a gente acompanhar no histórico. Por exemplo, no segundo trimestre de 2024, a empresa trouxe 89 milhões de lucro líquido, 150 milhões no primeiro tri e no segundo trimestre alcançando 232. Claro que devemos destacar que foi boa parte deles, 107 milhões de reais nesse caso, de um efeito não recorrente. Então faz parte do jogo,
Por isso que eu gosto de utilizar muito o EBITDA. O EBITDA é o lucro da empresa. Se fôssemos considerar aqui, o EBITDA seria aproximadamente 125, visto que ele não consideraria o efeito não recorrente. Claro que daí mesmo assim teríamos um avanço quando comparamos ao mesmo período de 2024, mas o número não seria tão bom assim quando olhamos o todo. Então, o lucro final ele leva em consideração a depreciação, a amortização e qualquer evento não recorrente. Por exemplo, a Unipar poderia ter vendido uma parte de uma fábrica, de um terreno, às vezes que ela tem, para poder diminuir uma alavancagem ou algo nesse sentido. É totalmente normal, não foge da regra do jogo. Mas por isso que devemos entender a diferença do lucro e do EBITDA. O lucro ele vai considerar, por exemplo, se a empresa vendeu um imóvel. Mas nós, na nossa análise, devemos distinguir para saber que no semestre que vem ou no trimestre que vem, não teremos essa receita de venda de imóvel. Você concorda comigo? No trimestre que vem, teremos somente o lucro da operação da empresa. Então, o lucro desse trimestre vai dar muita discrepância comparado ao próximo, se não soubermos distinguir essa diferença do que é recorrente e o que não é. Então, deixo a dica aí, vale a pena destacar sempre em todo o resultado se efetivamente o lucro divulgado nas notícias, que nesse caso é o 232, foi derivado diretamente da operação da empresa, da eficiência da empresa, ou se tem algo não recorrente por fora. Remuneração de acionistas, como citado, 400 milhões a serem pagos agora em agosto de 2025, mais um excelente provento quentinho chegando aí como renda passiva a todos os acionistas de Unipar. Descendo a tela, evolução do saldo de caixa, questão da dívida, eu creio não ser nada tão relevante nesse resultado. Como citamos lá em cima, a empresa tem um bom caixa, não tem nada de anormal para ser pago no curto prazo, a dívida total dela está bem controlada. Então, na minha visão, a dívida da Unipar até o momento não tem nada de preocupante. Pelo contrário, a empresa até aumentou um pouquinho da dívida, focando também em novos investimentos, o aumento do CAPEX, que também vamos descer e já entender um pouquinho como que foi nesse trimestre. Então, principais projetos estratégicos. Projeto em Cubatão, modernização tecnológica com aumento de competitividade. Aqui vale a pena até, pessoal, deixo sugestão para vocês. Não vou me aprofundar, até para não alongar muito o vídeo. A intenção é trazer os principais pontos, tanto positivos como também pontos negativos do resultado. Mas como vimos, a empresa ela está fazendo investimentos. Se você é acionista de Unipar ou pensa em começar a investir, vale a pena sim você dar uma olhada. Essa apresentação tem apenas 14 páginas e vale a pena você entender aonde a empresa está investindo um pouquinho de forma mais detalhada. O eletrolisador, como citado em Santo André, com o foco também no aumento da competitividade e flexibilidade na alocação do cloro, aumentando a capacidade de 28 mil toneladas de cloro. Então aqui é tudo direcionado para a eficiência da empresa. A empresa foca aumentar a sua capacidade de produção, obviamente uma fonte a mais de melhora na receita futura, equilíbrio entre demanda de mercado e capacidade da oferta. Aqui podemos ver que esse projeto já está previsto para iniciar logo no segundo semestre do ano que vem. Isso faz com que a receita, logo já do próximo ano, já possivelmente tenha um upgrade, melhorando também o lucro líquido. Aqui, da mesma forma, o projeto em Cubatão visa melhorar o consumo de energia, aumentando também a eficiência, visto que a empresa irá reduzir custos e despesas operacionais, visando ter um aumento na sua eficiência operacional, buscando ter uma melhor margem lucrativa lá no final, lá na linha final do balanço. Vale a pena, pessoal, dar uma olhada. A empresa segue crescendo. Ela é uma empresa menor, claro, quando comparamos as mais queridas ações da Bolsa de Valores, que todo mundo comenta, aquelas mais famosas. Se você comparar a empresa hoje, até mesmo se considerarmos o lucro líquido, por exemplo, até ano passado ela estava lucrando na faixa de 89 milhões. Então, é um número que, quando olhamos as famosas empresas da Bolsa de Valores, quando olhamos Vale, Klabin, Petrobras, obviamente que o Unipar está no patamar muito mais abaixo em termos de patrimônio. É uma empresa muito menor, mas que já provou uma excelente eficiência operacional e está inserida em um segmento que, convenhamos, não tem tanta concorrência. Mas, claro, isso não impede a empresa de ter volatilidade de curto prazo. É uma empresa menor, possui uma volatilidade maior e claro que quando o resultado for positivo, ela pode subir muito, mas pelo contrário, ela também, caso aconteça um acontecimento inesperado, algo negativo, a cotação pode ter uma forte desvalorização também no curto prazo. Se você almeja investir em Unipar, conhecer esses riscos que uma small cap hoje apresenta para nós investidores. Acessando aqui o Status Invest, hoje a Unipar está sendo cotada a R$ 58,11 e possui um pagamento de provento relativo aos últimos 12 meses de 15,04%. Um excelente pagamento de dividendos. Nos dias de hoje, conta com uma valorização de 28,11% quando olhamos
também a valorização dos últimos 12 meses e divulgou nessa última distribuição de proventos um valor de R$ 3,55 por ação. Se fizermos a proporção, isso dá aproximadamente 6, até um pouquinho mais de 6% quando comparamos à cotação atual. Então, somente em uma distribuição a empresa distribuiu mais de 6% de dividendos. Uma excelente distribuidora de proventos a nós acionistas. E descendo aqui, teremos os demais indicadores. Entre eles, vale também citar 8 milhões a liquidez. Uma liquidez de 8 milhões em ações não é uma liquidez tão alta assim. Qualquer movimentação mais brusca de mercado também pode impactar devido à liquidez dela, quando comparada a outras ações, ser um pouquinho mais baixa. Mas os demais indicadores hoje contam com preço sobre lucro de 8,27. Se você for acompanhar mais detalhadamente os indicadores, vai ver que a empresa em si apresenta uma boa eficiência atual. Claro que quando comparamos a anos anteriores, a Unipar já teve uma valorização bem mais forte quando comparada agora. Já teve anos passados que a margem EBITDA da empresa também era mais alta, mas isso é totalmente normal, pessoal. Não é porque a empresa diminuiu o seu lucro ano após ano que não vale a pena investir. Pelo contrário, vamos entender por qual motivo que esse lucro diminuiu, que essa margem diminuiu, se a empresa migrou somente para um nicho mais específico, ou se aumentou a competitividade, ou se realmente a empresa perdeu fundamentos. Não é impossível encontrar empresas que perdem fundamentos e que não vale a pena a gente aportar, ou às vezes até vender o ativo. Não é o caso da Unipar, mas vale ressaltar e distinguir essa diferença. A empresa caiu o lucro, por que a empresa caiu? Por que de um trimestre para o outro, nesse caso agora mais recente, teve um aumento tão significativo? Por que a empresa paga um provento tão alto? Será que é constante? Se você for verificar nos últimos anos, será que a empresa paga todo ano 15%, ou a média é mais baixa, ou é mais alta? Então, eu sempre recomendo, se você almeja investir em algum ativo, aliado aos vídeos que eu produzo e qualquer outro youtuber relacionado a finanças produz, vale a pena você também utilizar da sua estratégia de investimento. Não é porque eu falo ou porque outro youtuber fala que o ativo é bom. Às vezes ele é bom para minha estratégia de investimento, nem sempre para os outros. Então, você, baseado no seu conhecimento e aliado, claro, aos vídeos educacionais que nós proporcionamos, vale a pena você fazer esse comparativo e entender se realmente é isso que você almeja. E agora, então, para fechar, pessoal, resumão de tudo, pontos de atenção que eu citei, principalmente desse segundo trimestre. A dívida segue controlada, 0,76, nada de anormal na dívida. Forte dependência do preço das matérias, como citamos lá no início, cloro, soda, PVC e demais matérias que a empresa utiliza na sua produção. Impactada pelo cenário macro devido a importações de PVC, foi algo mais pontual desse segundo trimestre. Grande avanço no lucro líquido e EBITDA, o principal ponto positivo, não podemos negar, mesmo se desconsiderarmos aquele efeito não recorrente ainda, quando comparamos ao segundo TRI de 2024, tivemos um bom avanço no lucro líquido. Melhora nas margens, também vimos lá no início, dividendo elevado, convenhamos, para quem busca renda passiva, um dividendo hoje girando a 15% é acima da média. Então, mesmo a empresa diminuindo um pouquinho os seus proventos nesse ano, ainda assim pode ser uma boa alternativa para quem busca renda passiva. A dívida controlada eu também citei nos pontos positivos. Dívida sempre vai ser um ponto a ser observado, mas hoje ela está controlada. Então eu citei nos dois pontos. É um ponto que é a ser observado no futuro para verificar se o desempenho da empresa, se essa relação de dívida sobre EBITDA vai se manter abaixo de 1, por exemplo, como é agora, mas ao mesmo tempo, no patamar atual, não há motivo nenhum de preocupação. Então, ainda assim, considero um ponto positivo esse controle atual da dívida. E projetos em expansão. A empresa, mesmo sendo de um porte mais baixo, ela segue expandindo o seu mercado, visando sempre uma melhor eficiência e redução de custos. Conclusão final, resultado médio para bom quando olhamos números. Numericamente, foi um resultado bem atrativo. Entretanto, quando olhamos longo prazo, a empresa ainda segue com os desafios, como manter o dividendo yield atrativo, que, como vimos, é um dos principais fatores hoje que a maioria dos investidores busca em Unipar, e melhora nas receitas e diminuição da alavancagem. Então fica esses desafios para o futuro, para nós também seguirmos acompanhando os próximos resultados de Unipar. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa aqui a sua opinião acerca de Unipar, se você hoje investe ou está pensando em investir. Unipar é um ativo que poucos comentam de forma pública. Se você pesquisar no YouTube, não vai ter tantos vídeos assim detalhando quando comparamos a outras ações da Bolsa de Valores, mas muita gente me pede e eu particularmente também gosto muito da forma com que a empresa se comporta dentro do seu mercado. É algo que não tem tanta concorrência, a empresa paga bons proventos,
possui indicadores tanto de margem como de dívida também atrativos e, claro, mesmo tendo seus desafios do curto prazo, ainda assim, quando olhamos o patamar atual de dividendo e projetamos um lucro pelo menos semelhante ao que foi em 2024 e está sendo agora no início de 2025, na minha visão, ainda assim, mesmo com uma valorização aí de 28%, possivelmente tenhamos margem aí de aporte em Unipar.